muito bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esportes, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta quarta-feira, feriado nacional. E então nós estamos aqui no Rede Família Esportes, trazendo as principais informações esportivas. E hoje, como toda quarta-feira tem, hoje é dia de bola na rede, hoje é dia de futebol, não do Campeonato Brasileiro, mas sim da Copa do Brasil. Hoje saberemos quem são os dois finalistas dessa Copa do Brasil 2016. Daqui a pouquinho, tudo sobre as 4 equipes que estarão disputando essa semifinal da Copa do Brasil 2016. Nós vamos começar com a seleção brasileira sub-20 feminina, que está confiante para disputar o Mundial da categoria. Acompanhe. Então a gente conseguiu manter uma base boa, 14 meninas, a gente já vem trabalhando junto há bastante tempo, tivemos bastante experiências positivas e também passamos por algumas dificuldades no Sul-Americano e que tudo serviu de aprendizado para a gente melhorar e chegar muito bem para o Mundial. A gente vem evoluindo bastante, se conhecendo melhor, a gente vem com uma amizade tanto dentro de campo como fora de campo. E eu acho que isso é muito importante, a gente construir um laço mesmo de família, e eu acho que a gente está evoluindo muito e que a gente tem grandes chances de voltar para o Brasil com o título. O nosso elenco está um elenco bem forte, bem confiante. As meninas, já tem umas 14 meninas do Sul-Americano, então a gente está bem entrosada, tanto dentro de campo como fora, então a gente está bem preparado e a ansiedade está grande e ao mesmo tempo tranquila. É bem tranquilo, a gente tem uma relação muito boa fora de campo, isso ajuda bastante. As meninas sempre estão abertas a ouvir, a debater, e é uma relação muito positiva. Elas lidam bem com as informações que eu passo para elas. O Brasil ultimamente não tinha muita história nessa categoria de base. Tomara agora, com o trabalho que vem sendo desenvolvido sobre o comando da CBF, que essas meninas ganhem realmente condições de trabalho. É uma seleção considerada permanente da seleção brasileira, e essas meninas estão tendo tudo que uma seleção realmente precisa para desenvolver um bom futebol, com condições de chegar até esse Mundial e fazer uma boa campanha. E uma informação importante que eu tenho para dar para vocês, ninguém ainda noticiou essa informação, mas o Vadão não será mais o técnico da seleção brasileira. Essa informação eu fiquei sabendo ontem, ontem à noite. Fiquei sabendo que a FIFA quer que todas as seleções do mundo tenham em suas fileiras treinadoras femininas, Então, por isso que a seleção brasileira já sai na frente e por isso mesmo está demitindo o técnico Vadão para contratar uma treinadora, e deve ser a treinadora do São José. O São José, que fez uma boa campanha, chegou na final da Copa do Brasil junto com o Audax Corinthians, acabou perdendo essa final para o Audax Corinthians, mas essa treinadora já está sendo cotada para ser a treinadora da seleção brasileira. Então, notícia em primeira mão, ninguém deu essa notícia ainda. Vadão não deve ser mais o técnico da seleção brasileira, será substituído por uma treinadora, coisa que eu acho absurdo, O que a evolução, o que a seleção brasileira evoluiu tanto feminina nas mãos do treinador Vadão, que é a experiência de tanto tempo treinando as principais equipes do Brasil e deu uma contribuição danada para a seleção brasileira. De repente vem uma ordem boba, medíocre, onde a seleção feminina tem que ser treinada por mulher. Que coisa absurda que é essa? Quer dizer, a evolução que a seleção brasileira acabou tendo nesses últimos anos foi por água abaixo. Agora, tomara que ela consiga, dar o mesmo padrão e que consiga seguir os trabalhos deixados pelo técnico Vadão, esse legado deixado pelo técnico Vadão. Não sei, tomara, vou torcer para que isso ocorra, mas vai ser muito difícil continuar um trabalho como esse. A cada dia, a cada ano, os clubes brasileiros estão injetando mais dinheiro em suas equipes, mas nem sempre alto investimento é sinônimo de sucesso. Vamos ver essa matéria. Apesar da crise, o futebol continua movimentando cifras milionárias no país. No ano passado, os times da Série A do Campeonato Brasileiro gastaram R$1,5 bilhão com salários e direitos de imagem. Os clubes que mais gastaram com os jogadores foram Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Internacional. O curioso é que São Paulo, Internacional e Cruzeiro, que tradicionalmente investem bastante e no ano passado estiveram entre os 5 que mais gastaram, neste ano não estão muito bem. Já o Palmeiras, que foi o terceiro a mais gastar na temporada passada, terminou o ano passado como campeão da Copa do Brasil.
e já em 2016 é o favorito a conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O consultor de marketing e gestão esportiva, Mirso Moji, fez este levantamento. Para ele, falta evolução na gestão dos clubes de futebol do Brasil para concorrer com aqueles que conseguem mais dinheiro. E a presença do torcedor na arquibancada do estádio também tem jogado a favor do Palmeiras. Se você começa a injetar recursos, como o caso do Palmeiras, o Palmeiras vai ser campeão. Isso é um fato, mas ele só conseguiu injetar recursos porque tinha um magnata, como na Casa da Europa, ajudando o clube no momento que o clube não tinha dinheiro. Agora o clube se alavancou, graças ao bom desempenho, inclusive, mais sócio-torcedor, uma nova arena, e isso acabou contribuindo para que ele atingisse esse grau de desenvolvimento esportivo. Na visão do consultor de marketing, também é possível ter um bom desempenho sem gastar tanto dinheiro. O investimento na base, como o Santos fez, é um exemplo. Neste ano, o time é forte candidato a garantir classificação para a Libertadores, mesmo estando longe dos maiores gastadores do país. O Santos deveria estar indo para a segunda divisão, depois de tudo que passou na sua antiga administração, e está indo numa posição de destaque na competição. Isso também tem muito a ver com o excelente trabalho que se faz na categoria de base. Tenta se reconstruir com receitas muito baixas. Só para você ter uma ideia, ele fatura menos da metade do Flamengo. O Santos já vem sendo modelo de gestão, não uma gestão que estou dizendo da diretoria, porque a diretoria andou fazendo besteira, teve o dinheiro onde foi parar o dinheiro do Neymar, onde foi parar dinheiro de Robinho, de Diego, quer dizer, muita gente acabou levando muita grana por aí, tá? Então, não é modelo de administração, estamos falando modelo de gestão no quesito revelar jogadores da base. Aí sim o Santos vai bem em revelar esses jogadores, tem bons olheiros, ex-jogadores que saem Brasil afora descobrindo, lapidando esses jogadores, trazem para o Santos e depois acabam se destacando aqui. Agora, em termos administrativos, não, o Santos tem que ainda evoluir e muito, porque até hoje ninguém explicou aonde está o dinheiro que foi, né, que veio da venda do Neymar. Aonde está esse dinheiro? O Santos hoje está devendo para meio mundo. Aonde está esse dinheiro? Ninguém soube falar até onde. Ah, mas investiu em quê? No quê? Estádio não tem. Tem a Vila Belmiro que por si só ele se movimenta. Onde está esse dinheiro? Onde se não trouxe jogadores caríssimos para o elenco? Aproveitou os jogadores da base. Então tem que se explicar melhor certas situações. E acho também que os clubes brasileiros precisam se modernizar na área administrativa. Deixar de trazer torcedores para serem presidentes, administradores e trazerem realmente profissionais. Independente para que time torce, mas que sejam profissionais que vá e administrem o clube de maneira profissional. Aí sim, como se administra qualquer empresa hoje no mundo, né? Não é porque o cara torce para o Palmeiras que não pode administrar uma outra equipe, claro que não, tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara que é profissional, acima de tudo, ele vai demonstrar a sua competência técnica e tudo aquilo que aprendeu na faculdade e com o longo de vivência nos anos. Então eu acho que o Brasil está precisando sim, os clubes brasileiros estão precisando de mais organização em termos administrativos. Vamos a um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais eu estarei de volta, é rapidinho, não saia daí, nesta quarta-feira de feriado. De volta com Rede Família Esporte, o Atlético já está pronto para o confronto de logo mais contra o Inter em Minas, acompanhe. O elenco alvinegro se reapresentou na Cidade do Galo nesta segunda. O meia Maico Suel, liberado pelo departamento médico, vira a opção de Marcelo Oliveira para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Semana passada, o Atlético venceu o Internacional por 2-1 em Porto Alegre. Nesta quarta, o jogo é no Horto. A gente está feliz de ter conseguido o resultado que a gente conseguiu. Era importante que a gente desse esse passo de um gol de diferença. Era importante a gente fazer esse gol fora de casa também. Conseguimos fazer 2. E eu acho que nos ajuda muito, né, para esse jogo de volta. Nos tranquiliza, porém não pode deixar essa tranquilidade virar de repente um descuido, que não é o que desejamos. Mas é uma vantagem que nos agrada muito para a gente poder ter uma tranquilidade um pouco maior a respeito de nos conter no jogo, né? Não precisar se lançar tanto à frente em busca de um resultado que de repente pode ser que já tenha sido construído. Então é ter um pouco de cautela no jogo, uma atenção especial como vem o Inter contra a gente e nas horas possíveis tá construindo ou aumentando o resultado que a gente já fez lá em Porto Alegre. O goleiro Vitor, acostumado a jogos decisivos pelo Galo, fala desta partida contra o time gaúcho. Eu acho que o resultado conquistado, né, lá na semana passada torna o jogo ainda mais difícil, né? Porque se torna um grande desafio você não se acomodar em cima do resultado conquistado. E
e a gente sabe da força da equipe do Internacional, mesmo que eles não vivam um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas é uma camisa de muito peso, de muita tradição, e isso tem que ser muito respeitado. Conquistamos uma pequena vantagem, bem verdade, mas, como eu falei, não podemos nos acomodar em cima dessa vantagem. Temos que ir para campo na quarta-feira, diante do nosso torcedor, com a característica que nossa equipe tem, que é de jogar para frente, propor o jogo, tentar ampliar a vantagem, porque você conquistar um resultado fora no primeiro jogo pode se tornar uma armadilha. Então não podemos cair nessa armadilha e esquecer o primeiro jogo e procurar fazer o resultado nesse segundo jogo. Não concordo com o Vitor, nada de armadilha. O futebol não tem nada de armadilha, não. O futebol tem competência, bola na rede, e o Atlético Mineiro foi competente no primeiro jogo diante do Internacional lá em Porto Alegre. Por isso que em casa tem que partir para cima e fazer o resultado. Nada de jogar com o resultado embaixo do braço. Não gosto dessa situação onde o time já tem a vantagem, põe o regulamento embaixo do braço e deita em berço esplêndido e tenta jogar até o final da partida. Parte para cima, sabe que tem um time melhor do que o Inter, sabe que tem a qualidade técnica melhor, parte para cima, já faz 1 ou 2 logo no começo do jogo, vai inibir o adversário de jogar. Você não pode dar oportunidades para que o adversário cresça na partida, e isso eu acho que o Atlético Mineiro deva fazer na partida de logo mais. Vamos falar do Internacional. O Inter ainda sonha com a vaga na final da Copa do Brasil. Acompanhe o treino final. Reavaliado na manhã desta última segunda-feira, Vitinho realizou o treino regenerativo no centro de treinamento do Parque Gigante. Sem acusar lesão, deve ser relacionado para a partida diante do Atlético Mineiro nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, a ser titular diante do Palmeiras no domingo em São Paulo pelo Brasileirão. Autor do gol da equipe, Vitinho sentiu dores na coxa direita durante o segundo tempo no empate contra o Santa Cruz no sábado e chegou a virar preocupação no departamento médico para a sequência da luta contra o Z4. No entanto, o problema era relativo a câimbras na região. O técnico Celso Rotti promoveu um coletivo no centro de treinamentos do Parque Gigante e apenas 3 titulares estiveram em campo: William, Hernando e Rodrigo Dourado. Fora da atividade, Vitinho correu ao lado de Ceará, além de Fernando Bob e Nico Lopes, que se recuperam de lesões musculares. O Inter cometeu o mesmo erro que muitos outros clubes já haviam cometido em outros campeonatos. É o tal do poupar jogadores. Eu acho um absurdo isso, né? Não havia necessidade nenhuma do Internacional poupar jogadores. Até porque perdeu praticamente a vaga na Copa do Brasil e não adiantou nada poupar, porque jogou contra o lanterna da competição, contra o Santa Cruz no último domingo, e acabou empatando em casa em 1-1, que é o que adiantou poupar jogadores. Não vi nenhuma vantagem do Internacional em poupar os jogadores para domingo, onde o qual, considerado titular dessa equipe internacional, não jogou absolutamente nada. Então, foi uma besteira danada e praticamente deu adeus à Copa do Brasil e também ao Campeonato Brasileiro, porque volta a ficar muito próximo da zona do rebaixamento. Precisa tomar cuidado. Tem um compromisso dificílimo contra o Palmeiras, depois tem um compromisso contra o Corinthians também, quer dizer, são jogos importantíssimos do Internacional na briga por sair desse Z4, de ficar distante desse Z4 no rebaixamento para 2017. O Grêmio encerrou os preparativos para o confronto contra o Cruzeiro hoje pela Copa do Brasil. Vamos ver. O técnico Renato Gaúcho do Grêmio não confirmou oficialmente a escalação, mas está praticamente certa para a decisão contra o Cruzeiro nesta quarta, às 9h45 da noite na Arena. A segunda partida da semifinal da Copa do Brasil terá o volante Maicon 100% e de volta. O ídolo gremista confirmou que ele estará em campo. O volante treinou normalmente, mesmo após ter sido substituído no primeiro jogo com a Raposa, por dores no tornozelo direito. Fez o tratamento no período em Florianópolis para minimizar o problema para a decisão. A vantagem em 2-0 pode garantir o Grêmio para uma eventual final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro nesta quarta-feira. O tricolor terá 24 jogadores relacionados para o confronto. Situação diferente vive o Grêmio, né? Acabou vencendo fora de casa por 2-0, uma vantagem muito grande. Em casa, esse sim pode jogar com o regulamento embaixo do braço, diferentemente do Atlético Mineiro, que venceu por uma diferença de apenas 1 gol. Tudo bem que é fora de casa, mas é complicado. Já o Grêmio não. Diferença de gols é uma diferença muito grande. Não vejo nenhuma possibilidade do Cruzeiro ir até o Sul e vencer o Grêmio por uma diferença de mais de 2 gols. Já o Cruzeiro também está pronto para tentar
reverter o placar da primeira partida de 2-0. Vamos ver como foram, né, os trabalhos do Cruzeiro para essa partida de logo mais. A torcida do Cruzeiro tem um motivo a mais para se animar para o jogo contra o Grêmio nesta quarta-feira, também pela Copa do Brasil. O volante Henrique está de volta. Nesta última segunda-feira, ele participou normalmente do treino na Toca da Raposa 2. Ele ficou fora das últimas 3 partidas do time por causa de um desgaste muscular. A atividade foi dividida em 3 partes. As 2 primeiras, em aquecimento e técnico, foram acompanhadas pela imprensa. O terceiro momento foi o treino tático, mas os jornalistas tiveram que deixar o centro de treinamentos antes que o time titular fosse montado. Como o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo por 2-0 na semana passada no Mineirão, o time mineiro tem que vencer por 2 gols de diferença desde que marque pelo menos 3 para se classificar para a final da Copa do Brasil. Se devolver os 2-0, a vaga será decidida nos pênaltis. No futebol não podemos duvidar de nada, mas o que não fez em casa dificilmente deve fazer fora de casa também. O Cruzeiro, eu acho que praticamente eliminado, a vantagem é total e irrestrita para a equipe do Grêmio. Vamos às escalações, esquemas táticos do jogo, provável escalação, nenhum dos treinadores quis adiantar a escalação, mas nós tentamos aí montar aqui de melhor, se aproximou aquilo que os treinadores querem. Então a escalação do Atlético na tela, você vai acompanhar agora, esquema tático dos jogos. O Atlético Mineiro do técnico Marcelo Oliveira no 4-3-3 com Vitor, Carlos César, Gabriel Erasmo e Fábio Santos. Leandro Donizete, Júnior Urso e Otero, Cleiton, Lucas Prato e Robinho. Tá aí o time do técnico Marcelo Oliveira. O adversário, o Internacional, do técnico Celso Rotti no 4-4-2 com Danilo Fernandes, Eduardo, Alan Costa, Hernando e Jefferson. Fabinho, Eduardo Henrique, Andrigo e Alex, Eduardo Sacha e Ailon ou Vitinho. Tanto é, o Vitinho também pode ser um jogador que pode aparecer aí nesse time do técnico Celso Rotti. Escalação do Grêmio. Grêmio de Futebol Porto Alegrense, na tela o Renato Gaúcho no 4-2-3-1, Bruno Graça, Edilson, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira. O Wallace, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha. Luan à frente, tá aí a escalação do time do Grêmio. Escalação do Cruzeiro na tela para você de todo o Brasil acompanhar. O técnico Mano Menezes na tela, Rafael, Lucas, Bruno Rodrigo, Léo e Edmar. Henrique ou Ariel Cabral, Lucas Romero, Rafael Sobis, Robinho e Rafinha, Ramon Ábila. Esse é o que tem de melhor aí o Cruzeiro do técnico Mano Menezes para tentar reverter uma situação que eu acho algo um pouco difícil reverter esses 2-0, ainda mais jogando na arena do Grêmio. De volta com Rede Família Esporte, um dos destaques do São Paulo na temporada, Thiago Mendes, vem chamando a atenção pelo preparo físico. Vamos ver. Que a boa fase são vários fatores, né? Um deles é o componente físico, né? E o Thiago é uma pessoa privilegiada nesse aspecto, né? Então é um atleta muito forte, né? Um atleta rápido, né? Aliado a isso, ele tem uma condição técnica muito boa. Então isso faz com que ele se diferencie hoje. 56 jogos, de 64 ele teve 56 atuações, me parece, se não me engano. A maioria delas jogando uns 90 minutos. Olha, eu tô curtindo ajudar o São Paulo a sair dessa situação. Eu acho que não depende só de mim, também dos outros jogadores também. Eu acho que ajuda bastante na reta final. Os objetivos dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo é mais trabalho de manutenção. Não tem trabalho com cargas excessivas, não. Pelo contrário, é trabalho de prevenção, então, ativar bem a musculatura, principalmente dos membros inferiores, né, onde ocasiona mais as lesões. Olha, a gente sempre sente cansaço, mas a gente tenta se prevenir o máximo possível. A acomodação que o São Paulo dá toda estrutura para a gente descansar. Então, temos que alimentar bem, né, e descansar bastante, por causa que um jogo atrás do outro, eu acho que o São Paulo precisa muito da reta final agora. Então, a gente está procurando fazer com que agora, no final dessa reta final, a gente possa contar com todos os atletas. Preparação nossa, contando com a ajuda do preparador físico, de toda a comissão, a gente tenta manter sempre o máximo. Eu acho que daí para frente, eu acho que a preparação do Zé e dos outros preparadores físicos é excelente.
Bom jogador. Tomara que o São Paulo permaneça com esse jogador para a temporada de 2017, que é um jogador de muita qualidade, né? Chega fácil no ataque, é um dos poucos que está salvando nesse time do São Paulo. O Rede Família Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite com o Rede Família Esporte, segunda edição. Fique agora com Marielle Jacon e o RF News. Tchau.